Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Wenderson, eu faço parte do grupo 1 junto com o Guilherme Amuti, o Kleber Rodrigues, Wagner Siqueira, a Giovana e o Lucas. O nome do nosso trabalho é Cracolândia, um retrato de suas potencialidades e fragilidades. A nossa pesquisa ela vai analisar as potencialidades e fragilidades da Cracolândia, que hoje em dia a gente sabe que é uma área muito problemática e impactante no centro da velha São Paulo. Porém, apesar dos grandes problemas enfrentados como a violência, desigualdade e déficit habitacional, a região possui diversos atrativos culturais importantíssimos, como a Pinacoteca de São Paulo e o Museu de Língua Portuguesa. Esse relatório vai abordar principalmente a valorização do local e suas potencialidades, propondo políticas públicas e privadas para atenuar as vulnerabilidades locais e promover a melhor recuperação socioeconômica da região. Esse estudo busca contribuir também para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes, além de promover uma sociedade mais justa e igualitária. Os principais objetivos desse trabalho, como já citado anteriormente, é analisar as valorizações, potencialidades e fragilidades da Cracolândia. Busca identificar as ações que possam promover um maior impacto socioeconômico para os habitantes, turistas e comerciantes locais, além de propor políticas públicas e privadas para atenuar as vulnerabilidades e potencializar os aspectos positivos, como a arte e os museus da região. O objetivo é recuperar a essência artística da região, melhorar a qualidade de vida dos habitantes e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Agora falando um pouquinho sobre a fragilidade histórica da região. Vamos refletir juntos sobre os desafios enfrentados nessa área, trazendo os dados e estatísticas que nos ajudarão a compreender a gravidade da situação. A Cracolândia, situada na Santa Efigênia, é uma região marcada pela intensidade de atividades de drogas e prostituição ao longo do tempo. O poder público interviu na região alegando a necessidade de renovação, o que levou à desapropriação de centenas de imóveis e do fechamento dos estabelecimentos ligados a essas atividades ilícitas. Infelizmente, essas ações acabaram por desconfigurar o bairro, desencadeando uma série de consequências negativas. De acordo com dados alarmantes, do mês de março de 2023, cerca de 40 comércios fecharam suas portas, devido à presença da Cracolândia. Isso afetou diretamente a economia local, causando prejuízos tanto para empresários quanto para a população que dependia desse serviço. Além disso, a segurança se tornou uma grande preocupação nessa região. Relatos de moradores e comerciantes evidenciam os constantes assaltos, furtos e até mesmo agressões físicas que ocorrem nessa região. A falta de segurança se tornou uma referência negativa para todo São Paulo. Documentários, notícias e relatos mostram que essa situação ultrapassa o limite da força policial. Estamos diante de uma questão de saúde pública, pois não podemos discutir o assunto sem abordar a saúde mental da população. É fundamental reconhecer a falta de emprego, moradia, alimentação e acesso a recursos que desempenham um papel crucial para a prevenção de vício e o bem-estar da população. A situação se torna ainda mais evidente quando consideramos a migração de pessoas que buscam áreas mais seguras para viver, devido ao alto índice de criminalidade e ao convívio diário com o uso de drogas. Infelizmente, esses fatores têm impacto negativo ao comércio local. O medo dos clientes em frequentar a região e a queda de vendas tem levado ao fechamento de estabelecimentos que antes eram prósperos. Quando se fala em Cracolândia, as primeiras imagens que vêm à cabeça são de grande degradação urbana e uso de drogas, mas ali existem diversas camadas históricas importantes na formação cultural do Brasil. A história da região se inicia no final do século XIX, quando o suíço Frederico Gletsch e o alemão Victor Notman lançam o primeiro bairro planejado da cidade de São Paulo, o Campos Elíseos, batizado em homenagem à famosa avenida parisiense Champs-Élysées. O bairro passou a abrigar a aristocracia do café e logo se tornou a região mais nobre da cidade, berço da política cafeeira que governou o Brasil por décadas. Ao longo de quase 50 anos de história, a região recebeu edificações de renomados arquitetos da época, como a Estação de Ferro Sorocabana, atualmente chamada de Júlio Prestes, Pinacoteca da Luz, Santuário Sagrado, Coração de Jesus e posteriormente centros culturais, cujos ornamentos e relíquias sagradas foram trazidos diretamente da Europa. O Complexo Cultural Júlio Prestes é um dos mais importantes patrimônios culturais da capital paulista, onde estão incluídas a Estação Ferroviária e a Sala São Paulo. O Centro Cultural está localizado na antiga Estação Júlio Prestes, que hoje abriga a linha 8 do metrô da CPTM.
O prédio foi totalmente restaurado e reformado pelo governo do estado dentro do projeto de revitalização do centro. O local abriga a Sala São Paulo, com capacidade para 1.509 pessoas. O espaço é destinado a apresentações de orquestras sinfônicas e de câmara, e foi concebido dentro dos mais modernos padrões internacionais e equipara-se às melhores salas de concerto do mundo. A Pinacoteca da Luz, um dos maiores museus de artes visuais do Brasil, em conjunto com instituições privadas, tem investido pesado na região, criando espaços multiculturais como o Sesc Bom Retiro, o Centro Cultural Porto Seguro e o Museu dos Celicianos. O Centro Cultural Casa da Luz, criado em 2015, funciona em um antigo casarão e oferece aulas, exposições e residências artísticas. Além disso, o local atrai cineastas do Brasil e do mundo pelo seu valor histórico. Temos o Teatro de Container Mongunzá, que foi criado para receber os ensaios da companhia de teatro homônima e dar continuidade a projetos sociais criados anteriormente. Em um terreno abandonado, eles viram a oportunidade de criar um polo cultural de caráter colaborativo, procurando não ser um artífice de gentrificação, levando em conta a realidade daquele local. A icônica rua, onde é possível encontrar todo tipo de eletroeletrônicos, data do início do século XIX. Sendo povoada pela elite paulistana até meados do século seguinte, a Santa Efigênia seguiu fazendo parte intrínseca da história de São Paulo. Até então, tínhamos as melhores lojas de tecidos, peles e chapéus femininos da cidade, tudo do mais alto garbo e elegância para a época. Em 1915, tivemos a presença da Sala de Cinema Brasil, concretizando a região como um polo cultural. Esse fator foi ainda mais acentuado anos depois, quando, muito por conta da proximidade com a Luz, várias distribuidoras de filmes e teatro chegaram por ali. Quando o ciclo do café teve sua grande crise devido ao crash da Bolsa de Nova York em 29, os barões do café saíram da região, dando lugar a habitações e comércios populares. Os primeiros comerciantes de eletrônicos chegaram já na década de 40, caracterizando a rua como foco da tecnologia da cidade. Nada mais simbólico que a primeira estação de trens do país tenha nascido não só em São Paulo, como possui o nome de Luz. Construída em 1867 pela britânica São Paulo Railway Company, possuía como mote o transporte de pessoas e produtos entre o interior do estado, a capital e o Porto de Santos, no litoral. A Estação da Luz contribuiu diretamente para a consolidação da principal commodity do país na época, o café, que era produzido principalmente nos interiores de São Paulo e Minas Gerais, que era de onde saiu o nome de política do café com leite, onde os presidentes eleitos do país se alternavam durante a República Velha, 1889-1930. Além disso, a Luz também traz muitas conexões com os diferentes eventos e locais históricos e culturais da cidade, como a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa e grandes áreas verdes pela região. Décadas de propaganda barata e preconceituosa incutiram na cabeça das pessoas que a guerra às drogas pode ser vencida, quando ano após ano os números mostram que não só as drogas têm ganhado com tranquilidade essa luta, quanto uma parte específica e diminuta da sociedade vem lucrando com a morte das pessoas nas periferias, nos becos e vielas pelas cidades. Sendo assim, para lidar com a questão Cracolândia, é necessário elaborarmos um programa complexo que abarque as diferentes realidades que vivenciam o cotidiano sangrento da maior metrópole da América Latina. É preciso a elaboração de um programa de diálogo com a sociedade civil para que haja um melhor entendimento sobre o que ocorre quando uma pessoa passa a se tornar um adicto em substâncias químicas e mostrar para a população que é necessário conscientização e alerta constante sobre essa questão ligada à saúde pública. Precisamos de um programa que traga uma política de diminuição de danos e tratamentos não compulsórios. Ademais, precisamos também de planos a médio e longo prazo para incluir essas pessoas em situação de rua na sociedade, programas de capacitação profissional para que possam gerar renda para si e suas famílias, além de profissionais multidisciplinares para cuidarem dessa gente sofrida. Psicólogos, profissionais da área da saúde e até mesmo assistentes sociais devem estar presentes através de postos de atendimentos móveis pela região, para que seja possível ajudar o maior número possível de pessoas. E acima de tudo isso, é necessário o comprometimento do poder público com o entendimento que problemas complexos demandam soluções tão complexas quanto, e quebrar um paradigma tão comum ao Estado brasileiro. Políticas públicas de médio e longo prazo não podem ficar ligadas ao governo do partido X ou Y, mas sim à sociedade como um todo. Somente assim, talvez, possamos fazer com que os zumbis possam ver a luz do sol.
A Cracolândia nasceu da desigualdade e de uma crise de saúde pública que, tal qual a guerra às drogas, nunca poderá ser vencida se continuar sendo tratada como caso de militares, tiro e bomba. Os últimos resultados da forma como as gestões seguintes, a de Fernando Haddad e PT, lidaram com a questão, provam por A mais B que é um equívoco sem tamanho tratar os habitantes da região como criminosos, quando na realidade são pessoas que foram alijadas de terem os direitos mais básicos que seres humanos deveriam ter. O programa de braços abertos criado pela gestão Haddad foi inovador, algo que nunca havia sido feito antes no mundo, e muito por ter sido a grande primeira experiência, possui suas falhas e acertos. Tratar a questão da Cracolândia e seus zumbis como uma crise de saúde pública e desigualdade e trabalhar para trazer direitos àqueles que perderam ou mesmo nunca os tiveram, foi estabelecido como a pedra angular para lidar com essa chaga aberta no coração da maior cidade da América Latina. E justamente por isso que devemos continuar com esse processo. Políticas públicas que sirvam para tratar adictos como pessoas doentes e não como criminosos, dar moradia, comida, tratamentos de saúde e trabalho para oferecer dignidade. O problema do programa foi que não extinguiu a truculência militar da região, então seria este o ponto além que deve ser proposto. A polícia militar não pode tratar destes casos, o que vai de encontro com a sociedade civil, que em São Paulo é conhecida por ser de maioria conservadora. O próprio DBA, mesmo sendo um sucesso internacionalmente, nunca foi aceito pela mídia hegemônica da cidade e da população, justamente por entenderem que aquela gente não deveria receber aqueles direitos básicos, que a Cracolândia é um caso de polícia, de matar preto e pobre. Enquanto não for de entendimento público e privado que drogas não se combatem com armas, mas sim com políticas públicas, continuaremos perdendo pessoas para o tráfico, para a violência, para a morte. E é deste ponto que sai a importância deste trabalho, conscientização sobre as formas que já foram utilizadas para entender o que foi feito e que não deu certo e utilizar estudos para produzir um projeto de política pública que venha estabelecer novas fundações que possam mitigar os danos que essa crise sanitária vem causando na sociedade. Enquanto seguirmos sendo hipnotizados pelos discursos de soluções simples para os problemas complexos e tratarmos as drogas como casos de polícia e não de cuidados médicos e psicológicos, não iremos sair deste buraco que nos enfiamos como sociedade nunca.